Do governo, quais são os assuntos que devem ser prioridade esta semana? Marcelo, olha, a expectativa para esta semana é que Bolsonaro assine entre hoje e amanhã o decreto que trata da posse de armas e envie para o Congresso a medida provisória para coibir fraudes no INSS. Os textos das duas propostas foram ajustados na semana passada por integrantes do governo e pelo próprio presidente, né? Com o decreto, a ideia é flexibilizar as regras para a autorização da posse de armas e a MP promete um pente fino nos benefícios previdenciários, dificultando novas fraudes e, com isso, deve gerar uma economia de 20 bilhões de reais até dezembro. Para hoje, o presidente Bolsonaro tem uma agenda enxuta, são 4 compromissos, entre eles uma reunião que está acontecendo agora com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e outra no fim do dia com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro Filho. É isso, Marcelo, volto com vocês. Obrigada, Selma. Estamos de volta para falar da tensão política na Venezuela, que teve mais um episódio no fim de semana. O presidente da Assembleia Nacional, opositor ao governo Maduro, foi preso ontem e solto logo depois. As imagens mostram a hora em que Juan Guaidó foi preso em uma rodovia que leva da capital, Caracas, até a cidade de La Guaira. Minutos mais tarde, o presidente da Assembleia Nacional foi solto e falou a uma multidão. Disse que as marcas no braço feitas na hora da prisão são símbolos da opressão do governo. Os símbolos da opressão. O governo da Venezuela negou que tenha ordenado a prisão e disse que a ação foi feita de forma arbitrária por agentes do Serviço de Inteligência que serão punidos. Juan Guaidó se apresentou na sexta-feira como presidente interino, já que a oposição não reconhece o segundo mandato de Nicolás Maduro, inaugurado um dia antes. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, respaldou Guaidó como líder interino e acusou o governo Maduro de cometer crimes e amedrontar os adversários. Que Maduro e as diferentes camarillas continuam cometendo crímenes e usando estes crímenes como instrumentos de amedrentamento e coacção. O novo mandato de Nicolás Maduro é contestado pelos Estados Unidos, União Europeia e o chamado Grupo de Lima, formado por 13 países, entre eles o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores divulgou hoje uma nota onde reitera o compromisso do governo brasileiro de favorecer uma solução pacífica entre a Venezuela e a Guiana. A controvérsia territorial que existe há um século é em torno de uma área de fronteira por causa da exploração de petróleo no litoral da Guiana. Pelo Twitter, o ministro Ernesto Araújo comentou a situação política da Venezuela. Araújo disse que há esperança na democracia do país e que o Brasil está trabalhando para influenciar a dinâmica da região em favor da liberdade. A Polícia Civil do Ceará apreendeu hoje cerca de 5 toneladas de explosivos que seriam utilizados em ataques criminosos no estado. 5 suspeitos foram presos no local, onde o material foi achado em Fortaleza. O carro da deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil, Marta Rocha, foi alvo de disparos de bandidos na manhã de domingo. É mais um ataque contra uma parlamentar no exercício do cargo. E quem conta pra gente é a repórter Priscila Terezo. Bom dia, Priscila. Olá, Luciana. Bom dia a todos. A deputada Marta Rocha e a mãe dela saíram sem ferimentos desse ataque. O motorista dela levou um tiro na perna. Ele foi socorrido e foi liberado logo em seguida. O caso aconteceu na Penha, na região norte da cidade. A deputada passou a usar um veículo blindado depois que sofreu ameaças de um grupo de milicianos. Ela recebeu ameaças de morte em novembro do ano passado. Marta Rocha participou da perícia e esteve ontem na delegacia para prestar depoimento. O governador do Rio, Wilson Witzel, pediu que o caso seja solucionado o mais rápido possível e determinou escolta imediata para a deputada. De acordo com a Polícia Civil, um suspeito já foi identificado. Ele estaria cometendo crimes com a mesma abordagem na região da Penha. Vamos acompanhar na reportagem. A deputada estava com a mãe na região da Penha, na zona norte do Rio, quando o carro foi abordado por outro veículo.
Marta Rocha disse que viu um homem armado com um fuzil. Eu percebi que o motorista olhou para o retrovisor e aparentava um ar de preocupação. E eu perguntei o que tinha acontecido, ele me disse algo que era alguma coisa estava acontecendo atrás. Então eu olhei para trás e vi com clareza um veículo Creta com um fuzil do lado de fora. Eu acredito, pelo que eu vi o carro alvejado, que nós devemos ter levado de 6 a 8 tiros. O motorista de Marta Rocha, um policial reformado, foi atingido no tornozelo direito e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica na mesma região do ataque. Ele foi atendido e liberado em seguida. A deputada já tinha sofrido ameaça de morte por parte de um segmento da milícia em novembro do ano passado, conforme informações do Disque Denúncia. À época, ela solicitou uma análise de risco e conversou com o interventor federal, General Braga Neto. Em novembro, eu recebi um Disque Denúncia e nesse Disque Denúncia apontava que um segmento da milícia iria atacar algumas autoridades e o meu nome estava em destaque. O governador do Rio, Wilson Witzel, esteve na delegacia para uma reunião com o secretário da Polícia Civil e o delegado Giniton Lages. Ele desconhecia as ameaças a parlamentar e disse que a investigação inicial é de tentativa de latrocínio. Uma linha inicial é de que possivelmente será uma tentativa de latrocínio. Foi uma tentativa de latrocínio, uma vez que já há outras ocorrências no local e a polícia já estava investigando esses meliantes que estavam ali praticando esse tipo de crime. O caso está em investigação na Divisão de Homicídios da capital.